Horas e 12 minutos, a gente está atrasadinho com tudo por aqui, mas vamos juntos, né? Mandar um beijo aqui para quem tá ligado. A Juscelene disse que tá ligadinha, fazendo o almoço, ligadinha nas informações lá no Flor do Cerrado. Você que está nos acompanhando, nosso carinho, quem está mandando os recadinhos. Quero ir na festa de 100 anos do seu Antônio, diz o povo aqui na nossa live. Cara, quem acredita? 98. O Márcio também o conheceu, né? Nosso coordenador da Guarda Municipal está aqui nos estúdios. Márcio Pires, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marlene. Bom dia, Raíssa, o Ronaldo, que me acompanha aqui. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui à disposição, Marlene. Muito bem, uma satisfação recebê-lo aqui também para a gente conversar um pouquinho. O senhor foi apresentado aqui, o seu Antônio, foi convidado ele como papai que é e avô já também, bisavô inclusive, e que lucidez para quem tem 98, né? Que Nossa, uma lucidez, é um exemplo, né? Quem dera chegarmos lá, né? Nossa, quem dera. Assim, Deus queira, né, que a gente consiga. Para isso, nós precisamos cuidar de todos, né? E por isso que o Márcio Pires está por aqui hoje para a gente falar um pouco sobre o nosso trânsito, que é constante o retorno da nossa comunidade, os pedidos de orientação e de como lidar com essas novidades no trânsito, a tal da bicicleta elétrica, da motocicleta elétrica. São novidades que a gente perde até o rumo dos nomes aí, né, Márcio? Isso aí, positivo. Por isso que a fiscalização, quem trabalha com fiscalização tem que estar lendo o tempo todo, fazendo cursos, porque a legislação muda muito. A gente sabe que muitas vezes confunde a cabeça da pessoa. É muita alteração, né, que são feitas, alterações, e realmente as pessoas muitas vezes ficam na dúvida. Como é que está isso? Inclusive, a Guarda tem feito postagens em redes sociais visando orientar. Uma delas viralizou, inclusive, o senhor mostrando lá. O que nós precisamos falar sobre isso? Quais são os riscos principais? Enfim, o que vocês têm visto, Márcio? Então, a gente sabe que existe um número aí de acidentes aqui em Sorriso, envolvendo veículos duas rodas, um número aí bastante expressivo. Por mais que nós estamos trabalhando, o poder público vem fazendo, né? É uma determinação do secretário, tanto em investimento em tecnologia e também na integração entre as forças. Então, as forças trabalham e de forma integrada, conforme a orientação do nosso secretário Coronel Denardi e Gilvano também. E o objetivo é salvar vidas, é conscientizar principalmente os pais que têm entregado esse tipo de veículo para os filhos, muitas vezes sem receber uma orientação, saber se é possível seu filho circular com esse tipo de veículo. Nós temos aí as scooter, por exemplo, nós temos as bicicletas, conhecida como bicicleta motorizada, mas não é bicicleta, por mais que tenha um quadro de bicicleta. Se tiver motor, não é bicicleta. Se tiver motor a combustão, já não é bicicleta, tá? Devido à sua potência e velocidade que desenvolve na via pública. Então, esses tipos de orientações, as pessoas têm que buscar antes de adquirir um veículo desse. E vocês estão aplicando multas? Como é que está sendo feita essa fiscalização, Márcio? Então, gera bastante ali dúvidas. Por exemplo, existe o veículo que é conhecido como bicicleta elétrica, que vai até 1000 watts. Esse tipo de veículo não é necessário ser habilitado. Então, lembrando, até 1000 watts, isso motor elétrico, não precisa de habilitação. A gente sempre recomenda usar o capacete, porque quando a gente aborda uma pessoa para orientar, a pessoa tem uma capa no celular, ou seja, está protegendo o celular, então deverá também proteger a cabeça, que é muito mais importante. Tá? Agora, para os veículos, esses que têm quadro de bicicleta, mas tem motor a combustão, a conhecida como bicicleta motorizada, isso não é bicicleta para o Código de Trânsito Brasileiro. Ela é considerado ciclomotor e muitas vezes até motocicleta. É necessário ser habilitado todas as regras de uma motocicleta. Então, aí fica aqui, Marlene, para os pais, não entregue um veículo desse para o seu filho se ele não é habilitado. Tá? Você está colocando a vida dele em risco mesmo. Eles estão circulando em alta velocidade entre os outros veículos aí no município. Ontem a gente teve, inclusive, uma situação de um adolescente que ficou bastante ferido num acidente de trânsito. E aqui em Sorriso, virou mexeu, tem acidentes gravíssimos sendo registrados, perdendo vidas, inclusive, no trânsito, né, Márcio? Isso, perdendo vidas no trânsito. Eu costumo dizer que hoje a gente visita, por exemplo, vai no cemitério, a gente vê as fotos lá, a gente vê o número de jovens que estão perdendo a vida no trânsito. E a gente vê que é por atitude ali de uma manobra errada, por falta de conhecimento ou aquela situação, adrenalina, vou arriscar. Né? A gente vê muita ultrapassagem pelo lado direito dos automóveis, onde cabe uma motocicleta, a pessoa passa por ali, está se colocando a vida em risco. Então fica uma recomendação para os jovens aqui, Marlene, queria fazer, que quando um jovem se coloca em risco, quando você perde a sua vida, lembra que você levou a vida dos seus pais junto, porque todas as datas comemorativas, seus pais vão lembrar de você e vai passar a ser uma data triste. Aquela data que seria comemorativa,
passará a ser triste pro resto da vida dos seus pais. Então, assim, os seus pais não merecem que vocês dê isso para eles. A pessoa está dizendo aqui o seguinte: há casos dos condutores de bicicleta elétrica usarem a pista onde os veículos, os carros passam, causando um perigo enorme no meio da pista e sem usar nenhum EPI. O que você fala sobre isso? Então, a legislação ela permite a bicicleta, por exemplo, bicicleta elétrica, circular na via pública, tá? Sempre do lado direito, mas a recomendação que esteja com os EPI de segurança, por exemplo, o capacete, calçado firme ali nos pés, né? Isso a pessoa tem que pensar na saúde dela, na vida dela, então é recomendado. Os veículos considerados autopropelido, ou seja, que deixa de ser bicicleta elétrica, mas também não precisa de habilitação, por exemplo, as scooter, aquela conhecida como bicicleta elétrica, na verdade, ela tem acelerador, então é autopropelido. Elas não podem circular em via onde a velocidade ultrapassa 40 km por hora permitido. Resumindo, nas avenidas aqui em Sorriso, você não pode circular com esse tipo de veículo, tá? Então é proibido, somente onde a via é 40 km por hora. E que seriam as ruas laterais? Isso, seria dentro do bairro, ou as ruas que fazem a ligação até na avenida é permitido. Pode circular com esse tipo de veículo autopropelido, onde tem circulação de pedestre, no máximo a 6 km por hora. Então você pode circular, onde tem pedestre pode. Um exemplo também, pode circular também em ciclovias, com veículos autopropelidos, ou seja, veículos até 1000 watts. Que é a tal da bicicleta elétrica mesmo. Conhecido como bicicleta elétrica, isso. Essa que está na moda agora. É o que está na moda. Lembrando que alguns veículos desses, aquelas scooter mesmo, algumas são até 1000 watts, outra ultrapassa 1000 watts. Quando ultrapassa, ela é considerado ciclomotor. É necessário ser maior de 18 anos e habilitado. O que acontece se circular na avenida que é proibido? Neste caso, quando nós paramos esse veículo, né, a gente vai solicitar a nota fiscal, neste caso, e vai orientar a pessoa, tá? Nesse caso, quando são bicicletas, né, considerado bicicletas elétricas. Já as scooter, que são necessárias habilitação, e aqui fica também uma outra orientação, até o final de 2025, todas deverão ser emplacadas, registrada e emplacada. Quando nós fazemos a fiscalização, caso a pessoa não tenha habilitação, é feito o recolhimento muitas vezes para o pátio, ou algumas vezes é dado um prazo, depende da situação, ali é dado um prazo para que a pessoa se regularize, procure o Detran para emplacar o veículo. E também chamamos normalmente uma pessoa habilitada para retirar o veículo do local. Scooter? As scooter acima de 1000 watts. Acima de 1000 watts. 1000 watts, é. Que penso eu que seja a maioria, não é? Não, tá mais ou menos 50%. 50%? 50 a 50 aí. Nesse caso aqui, o menor não vai poder pilotar. Acima de 1000 watts, não. E aí vai ter que estar emplacado para que o responsável aí seja, de fato, chamado numa hora como Isso. essa. Mas aqui também a gente tem olhado que essas até 1000 watts, ela tem desenvolvido uma velocidade até 32 km por hora que é permitido. Que daí pode, Gente, no caso. 32 km por hora na via pública, entre outros veículos, é se colocar em risco. Então, mesmo você podendo andar, pense bem o pai antes de entregar. A velocidade que esses veículos desenvolvem é alta, tá? Então, muitas vezes, vale a pena esperar completar 18 anos e pegar um veículo já. Essa daqui é a que não pode circular numa avenida, por exemplo. Isso, é que não pode circular na avenida. Parece meio confuso a princípio, né? Mas é preciso manter essa regra na frente da gente para não pisar na bola aí, né, Isso, Márcio? e quando for adquirir um veículo, a Guarda Municipal está à disposição para orientar antes. Mas os vendedores, muitas vezes, também, a gente acredita que eles estejam preparados aí também para poder falar do produto deles. Mas pense bem, se informa, tá? Antes de adquirir um veículo. A pessoa está dizendo aqui o seguinte, vou ler como chegou, Márcio. Tá bom. Ver o que você quer falar sobre isso. Quando a Guarda Municipal vai começar a cobrar sobre a irresponsabilidade de condutores de bicicleta elétrica e ciclomotores? Tem senhoras de bicicleta elétrica e de cadeira de rodas elétricas que querem conduzir no meio da rua como se fosse carro e moto. Tem uma senhora de um mini triciclo vermelho que parece uma cadeira de rodas, anda no meio da rua a menos de 15 por hora. Essa senhora é uma tragédia anunciada. Não sei o que é pior, se são os familiares ou se é a falta de fiscalização. Então, a fiscalização, a gente tem números, imagens, tudo que a pessoa querer saber se está sendo fiscalizado, a gente tem diariamente. Agora, algumas situações, a gente depende da conscientização, a gente não pode agir de outra maneira. Por exemplo, a bicicleta elétrica ou autopropelido, que é praticamente a mesma coisa, ela pode andar na via pública,
Então não tem como eu proibir de andar na via pública. É, ainda que seja a 15 por hora? A mesmo que seja 15 por hora. Lembrando que a velocidade da via, o mínimo é sempre a metade. Tá? Então, de 20 a 40, se for uma via que vai até 40. Então, se for a 40 km, você pode andar até 20 por hora. Mas claro, depende da situação, você vai andar até menos. Mas o que a gente precisa é que a pessoa que está ali se conscientiza. A gente tem visto que aqui, um exemplo aqui da Rádio Sorriso, tem dado publicidade. Isso é uma maneira de conscientizar as pessoas. Agora, a pessoa só vai se conscientizar se ela quiser. A orientação está sendo dada. Então, a imprensa toda tem divulgado, a prefeitura, através do Departamento de Comunicação, tem divulgado. Então, aí depende de quem está ali utilizando. E lado direito da via? Lado direito. Lembrando que o artigo 29 do Código de Trânsito prevê lá, no seu primeiro inciso, a mão de circulação no Brasil se faz pelo lado direito. Algumas pessoas insistem em andar em velocidade mais reduzida do lado esquerdo. Né? Ou seja, atrapalhando o trânsito e colocando em risco, e a gente vê algumas bicicletas, igual foi falado aqui também, circulando ali, por exemplo, próximo ao canteiro. Não pode. Está se colocando em risco, atrapalha muito o trânsito para quem está, ou muitas vezes na contramão também, vindo no sentido contrário do veículo. Então as pessoas também têm que ter um pouquinho de bom senso ali em relação à sua própria segurança. Porque o óbvio tem que ser dito, não se ultrapassa também por esse lado da pista aí, né, Márcio? Isso, não se ultrapassa pelo lado direito, só existe um caso que você possa passar pelo lado direito. Somente um caso. Quando o veículo da frente estiver próximo à linha de divisão de pista e sinalizando que vai virar à esquerda. Neste caso, você pode passar pela direita caso houver o espaço. Tá? Mas na maioria das vezes não tem espaço, então você tem que aguardar e ultrapassar só pelo lado esquerdo. Veículo irregular apreendido em blitz, a pessoa está questionando aqui, chama alguém para conduzir ou recolhe o veículo? Depende da irregularidade. O que nós estamos fazendo, por exemplo, na Operação Lei Seca? Separou um veículo, o veículo está em dia, a documentação junto ao Detran, e a pessoa não tem condições de circular, de estar conduzindo. A gente dá um prazo para a pessoa chamar um condutor. Isso está sendo feito em todos os casos. Mas, infelizmente, algumas pessoas demoram muito, tá, e a blitz não vai parar por causa daquele veículo. Daí, nesse caso, é feita a remoção. Mas, na maioria dos casos, os veículos removidos ao pátio, em relação ao automóvel, é por causa do licenciamento que não está sendo pago. Lembrando que a pessoa tem que dar prioridade no licenciamento, que licencia seu veículo durante o ano. O IPVA você pode parcelar, por exemplo. Sim. Mas o licenciamento, se regularizando, você já está... Está liberado. Está liberado. E chegaram muitos questionamentos, um cidadão passou a história, a gente já explicou para o Márcio em relação à questão de apreensão de veículo, porque estava sem documento de licenciamento. O que foi essa história? Se lembra dessa história, Márcio? O que você fala para esse moço? Positivo. Neste caso, ele mesmo comenta aí que ele estava com as taxas pagas. Isso aí a gente não questiona, a gente consegue até ver no sistema. Mas a própria lei não permite nós liberarmos um veículo que não esteja licenciado. Então, a pessoa tem que entender que pagamento é uma coisa, licenciamento é outra. E o que a fiscalização ela fiscaliza é o licenciamento. Ou seja, se a pessoa tem um comunicado de venda, ela não concluiu o comunicado de venda no tempo esperado. O Detran bloqueia o licenciamento, aguardando que a pessoa volte lá e conclua o processo. Ou seja, se tem um processo aberto, tem que finalizar. Aí o erro não é do Detran nem da fiscalização, e sim de quem está conduzindo o veículo, que não olhou. Muito bem. Então, a pessoa precisa estar com o veículo em seu nome e o licenciamento já finalizado, é isso? Finalizado. Lembrando que a Guarda Municipal não multa mais por falta do porte ali, não é mais porte obrigatório, desde que nós temos a tecnologia para fiscalizar. Nós temos a tecnologia para verificar sobre o veículo dele se está licenciado ou não. É tirado até um print lá colocado para provar que não estava licenciado. Então, assim, nessa situação ele pode nos procurar que nós temos todas as informações lá. Perfeito. Fala, Milena. Caso a pessoa tem a carteira digital e bem na hora da blitz acaba a bateria do celular ou não tem a internet, o que dá para ser feito? Neste caso, a Guarda Municipal, todos os guardas policiais, nós temos um sistema que pelo CPF nós puxamos todo o histórico ali da pessoa, com imagem, com fotos, a habilitação se está vencida, não está, se tem suspensão, a gente consiga fazer isso. A não ser se nós estamos num local retirado da cidade e não existe internet. Aí o documento passa a ser de porte obrigatório. Muito bem, está dado o recado. Em relação a isso, então, eu acho que ficou meio que esclarecido, né? Sim. Como é que chama? Escapamentos. Chegou, inclusive, um reclame de um senhor aqui que está bastante estressado em relação a isso. O que está acontecendo, Márcio? Vocês estão fiscalizando? Como é que está?
mais uma situação também que nós fiscalizamos. A Guarda Municipal diariamente tem recolhido veículos, tá? Porque muitas vezes existe outras irregularidades além do escapamento. E também a gente tem o apoio muito importante da Polícia Militar, principalmente do apoio do Raio, que tem recolhido esse tipo de veículo. Mas lembrando, a gente tira um, aparece 20, a gente vai fiscalizando, tá? Infelizmente, a lei é muito branda para esse tipo de situação. Mas eu queria dizer que, para quem quer, independente da cilindrada, tá? Da sua motocicleta, pode ser de 1.000, independente. A Resolução 958, no seu artigo 20, vocês podem até olhar, quem quer trocar o escapamento, não configura infração ou a substituição total ou parcial do sistema de escapamento, mas desde que certificado pelo Inmetro. E a gente não está encontrando esse certificado, ou seja, se você trocou o original, que saiu de fábrica, através de um projeto, para tantos decibéis, se você trocar um escapamento, você tem que provar que ele vai atender esse requisito. E quem certifica? No caso, o Inmetro. Você tem que apresentar o certificado. Lembrando que se não apresentou, configura infração de trânsito e seu veículo muitas vezes vai ser, precisará se regularizar. Certificação do Inmetro vai garantir que não perturbe o sossego, ou não? Isso, porque a resolução 418 do CONAMA, ela prevê lá 99 decibéis. Ou seja, você tem que provar que aquele escapamento através de um certificado. O que as pessoas têm confundido é sobre o selo do Inmetro. Selo do Inmetro está atestando o produto. Certificado atesta se você pode circular com ele na via pública. Muito bem. Não tem muita dúvida em relação a isso. Se houver dúvida, procura vocês antes de fazer, porque senão vai ter problema, né, Márcio? Vai ter problema, porque a Guarda Municipal, quem trabalha com fiscalização, ela não vai cometer ali um erro para poder te ajudar no outro erro. Ela vai fiscalizar. Muito bem. Tá? Mas nós estamos à disposição. Tem uma senhora que mandou aqui um recado ouvindo a gente, né? Eu não vou pôr os áudios no ar, que a gente leva bastante tempo, mas em resumo da história, ela tem uma bicicleta elétrica dessas que que são não acima de 1.000, né, watts e pega até 32, parece que por hora. E ela disse que tinha o hábito de usar Blumenau por desconhecimento, né? Sim. E que agora ela vai adequar, então, a sua rota, em Isso. virtude de não poder utilizar esta via, como o senhor explicou. Então, ela veio lhe agradecer pelas explicações e registrando, inclusive, que ela disse que mesmo que as pessoas riam porque ela está de capacete, ela vai de capacete. Bom, então assim, agradeço, né? Parabéns para ela, né, Parabéns para ela. Ela se torna um exemplo para as outras pessoas. Ela está cuidando dela, tá? Então, isso é até um respeito com a vida dos amigos dela, da família dela, porque ela quer voltar. Alguém vai sofrer se ela isso. acontecer alguma coisa com ela lá no E ela está caso. pensando isso. Então, lembrando, só por mais que fala bicicleta elétrica, pode verificar que tem acelerador, né? Do lado direito. É autopropelido, tá? Mas mesmo assim não precisa de habilitação. Mas a senhora é um grande exemplo aí, usando capacete. E esse capacete, ele tem alguma especificação? É o mesmo da moto? É diferente da moto? Como é que é isso? Nós recomendamos que a pessoa use o mesmo da moto. E uma recomendação também que não se usa aquele que é aberto na frente, conhecido como F17. Aquele, numa queda, não vai proteger ali a O sua rosto. face. É. Que vai quebrar o dente, no mínimo, e olha o tamanho do No BO. mínimo, né? O dente, se for só o dente ainda. Mas assim, a gente recomenda que a cabeça ali esteja toda protegida. Ou seja, o capacete de motocicleta desses esses que é mais recomendável. Como usa na motocicleta. Isso, positivo. O que você fala para um sujeito, para alguém da comunidade aí que ri de alguém que está se cuidando como essa senhora? Eu vi que ela mandou o recado assim, chateada porque as pessoas às vezes riem que ela está de bicicleta elétrica e usando um capacete que usaria na moto. Olha, não dá nem para levar a sério, né? Uma pessoa que fala... Que ri de uma ri. pessoa que está se cuidando, né? Isso, ou seja, a pessoa não é exemplo, né? Então eu acredito que não merece nenhuma conversa com ela, né? Ela não merece nenhuma atenção, tá? Se ela tá tirando sarro de quem está fazendo correto. Então ela deveria repensar bem e virar exemplo também do que é correto. Lembrando, o errado, ele nunca vai dar certo. Fala aí, Milena. Só para ressaltar a importância, inclusive, não só do uso desses equipamentos, né, de proteção, mas também para que os pais também, né, façam com que as crianças entendam, né? Não é só aprender a andar de bicicleta e soltar na cidade, né? Isso. A gente até se surpreende com alguns pais que dão esse tipo de veículos. As crianças muitas vezes, circulando em via pública ali. Assim, colocando a via... Vamos lá, vou fazer um teste. Vai lá, se não der nada, beleza. Mas se der? E se der? E se der? Você vai colocar a vida do seu filho em risco?
Vai esperar acontecer para depois falar, não, a guarda, a Eu polícia achei militar não que dava, fiscalizou? não cuidaram do meu filho, né? Não Pois cuidaram. Exatamente. A exemplo disso, próximo aqui da rádio, por exemplo, tem colégio, né? E a gente já viu várias vezes, a gente já presenciou várias vezes a criança ali, o adolescente, numa bicicleta elétrica dessa aí, que não olha para o lado. Ele atravessa uma rua de mão única, que ele deveria olhar para o lado que estaria vindo o carro, e ele atravessa assim, sem pensar. E quando acontece a tragédia, né? Tragédia. Infelizmente, alguns pais pagam para ver, né? Mas depois é tarde, tá? Depois é tarde, não tem mais como reclamar. Então é só pensar bem, ter consciência. E lembrando, os pais, você tem que ser exemplo, tá? Os seus filhos vai ser o motorista que você for o exemplo, o espelho. Se você não usa cinto de segurança, se você comete várias infrações de trânsito, o seu filho vai fazer a mesma coisa, porque ele é o principal, ele vai seguir os seus exemplos. Então, dê o exemplo para o seu filho, ele vai ser o motorista do futuro e nós vamos aí ainda virar exemplo aí no trânsito aqui de Sorriso. Amém. Os senhores há pouco falavam aqui, a gente tinha uma entrevista alusiva ao Dia dos Pais, né? Do exemplo que arrasta, né? Falar, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Isso aí, positivo. Né? Não dá, né, Márcio? Tem Não que dá. dar o exemplo. Obrigada, viu, pela sua vinda mais uma vez. Se tiver algo mais que o senhor acha importante colocar, fica à vontade. Só passando que o poder público vem fazendo a sua parte, tá? Várias alterações nas vias públicas, sinalização, ali com a coordenação do secretário Coronel Denardi, as duplicações nas avenidas, por exemplo, Claudino Frâncio, a ligação da Noêmia com a 570, lombadas eletrônicas, melhora na capa asfáltica. Então o poder público vem fazendo a sua parte. Agora é a hora de perguntar o que nós estamos fazendo enquanto motorista. Então cada um fazendo um pouquinho aí vai melhorar o trânsito. É o nosso objetivo. Obrigada.